Localizada no coração do Recôncavo Baiano, a cidade de Cachoeira se destaca como um importante polo na produção de charutos, uma atividade econômica que permeia a história e a identidade cultural da região. A produção de charutos em Cachoeira remonta ao século XIX. Desde então, a cidade se consolidou como um dos principais centros de produção de charutos de alta qualidade no Brasil. Através de técnicas tradicionais e artesanais, as fábricas de charuto em Cachoeira produzem algumas das mais renomadas e apreciadas marcas do país, como é o caso, por exemplo, da Leite e Alves. Os nossos produtos, nós temos 3 linhas, né, 3 marcas. A primeira delas é a Talves, que é a nossa linha de cigarrilhas. Nós produzimos cigarrilhas aromatizadas, né? Hoje também nós temos a Leite Alves, que é desde 1854, né, a nossa produção. Aqui em Cachoeira ela iniciou em 1936, né, onde hoje é o prédio da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, foi em 1936 a primeira instalação aqui. E a nossa produção da Leite Alves é voltada para os charutos nacionais, né, com fumo mais precisamente o Mata Fina, que é o próprio da nossa região. E a nossa outra linha, que é a Le Cigar, desde 1997, nós temos uma produção voltada para os charutos premium, que são aqueles charutos com fumo voltado para a linha Maduro, né? Ou então a linha Cubra e Havana, que são fumos cubanos plantados aqui na nossa região. Através de visitas guiadas pela fábrica de charutos, as pessoas têm a oportunidade de conhecer de perto o processo de produção, desde a seleção das folhas de tabaco até a confecção manual dos charutos. Nosso intuito em ter um museu do charuto é que o visitante possa conhecer a história, saber da produção fumageira aqui na nossa região e no Recôncavo, que foi muito importante, né, para a economia, e também para que as pessoas possam ter essa experiência a partir da visitação à fábrica, né, que é feita também logo após. Nós também temos fotografias. Nós recebemos bastante doações, estamos sempre em leilões para adquirir esse acervo, para que a gente possa continuar contando a história das fábricas que existiram aqui. Muitas famílias em Cachoeira têm uma longa tradição na produção de charuto. Essas habilidades, essas técnicas, esses conhecimentos, digamos assim, isso vai passando de geração em geração. A primeira lembrança que eu tenho é que quando eu via minha mãe trabalhando, fazendo aqui pela empresa charutos. Foi com ela que eu aprendi a fazer charutos. As charuteiras são pessoas que já estão aqui há muitos anos, né? São meninas que aprenderam passando esse trabalho, né? Esse saber fazer de geração em geração com suas famílias e também atuarem em outras fábricas. Inclusive aqui também na nossa fábrica Leite Alves, a Sordic, né, outras fábricas que, como a Pimentel, na cidade de Muritiba. Então muitas dessas famílias, né, ensinaram para suas filhas, para suas netas, sobrinhas, e o aprendizado continua aqui na fábrica até hoje. Então elas são pessoas que têm um trabalho perfeito, né, são artesãs de ótima qualidade. Fazem os nossos charutos que são reconhecidos no Brasil inteiro. Também nós exportamos para a Alemanha e Estados Unidos, e nosso intuito é que o nosso charuto seja reconhecido no mundo inteiro, né? E o trabalho delas também. Eu me chamo Valdinélia Ferreira dos Santos e tenho 43 anos. Eu comecei mesmo com 15 anos, em casa. Minha mãe, ela fazia em casa, ela era terceirizada pela empresa aqui. Aí nós fazíamos em casa, pegava aqui na empresa e fazíamos em casa e trazia para cá de novo. É extremamente comum escutar das fumageiras que elas começaram na lida a trabalhar de fato com fumo ainda antes da pré-adolescência. Aquilo era uma necessidade de vida mesmo. Essas crianças, elas ajudavam as tias, as avós, as mães, né,
Valdinéia, por exemplo. Valdinéia nos conta que ajudava na produção das cigarrilhas, né? E isso era um trabalho feito em casa. Ela conta que começou ainda criança. Eu estudava, tinha um momento para ir para a escola estudar e quando vinha da escola fazia meus deveres da escola, depois eu continuava com minha mãe na produção da cigarrilha, que no caso era cigarrilhas que fazia. Depois a gente fez o charuto, que era o charuto de papel em casa. A cigarrilha a gente acha mais rápido de fazer, por conta dela ser mais fina. Então a gente no mínimo fazia 3.000 cigarrilhas por dia. Não existia lei trabalhista para proteger essas mulheres. Não. A maioria delas me relataram que começavam a trabalhar no romper do dia e só chegavam em casa à noite. E às vezes varavam a madrugada. Eu estudava pela manhã, né? Ia para a escola às 7 horas da manhã e vinha às 12 horas. E quando chegava da escola, fazia o dever da escola, se tivesse algum dever. Aí a partir das 2 horas a gente ia até 10 horas da noite fazendo. Tempo para brincar não tinha muito, né? Não tinha. Então, a fábrica da Leite Alves, ela surgiu, na verdade, em 1854, na cidade de Niterói, né, no Rio de Janeiro, mais precisamente como antiga Imperial Fábrica de Cigarros São Domingos. Ela começou na produção de cigarros e depois foi vendida para duas famílias, chamada família Leite e família Alves, por isso o nome Leite e Alves, na produção de charutos, né? Veio para Salvador em 1836 e depois disso foi vendida, né, para a cidade de Cachoeira em 1936. E a partir daí a fábrica acabou fechando as portas, né, no prédio onde hoje é a universidade. Lá era um quarteirão, né, amplo, tinha muito maquinário, muitos profissionais, era uma fábrica gigante, né, comparada à nossa hoje atualmente. E depois que a fábrica foi vendida, né, um dos sócios adquiriu a marca, continuou com o nome, né, apesar de não ser da família, e continuou a história da Leite Alves aqui nesse prédio atual. Então aqui começou, se eu não me engano, foi em 1997, né, na instalação com o atual dono, que foi um filho, né, foi passado de pai para filho, e ele hoje continua atuando na empresa, né, como dono e coordenando da melhor forma a partir desse movimento que nós estamos fazendo hoje, que é trazer a parte também da história para dentro da nossa fábrica e fazendo com que as pessoas possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho, conhecer sobre a história do charuto e também ter o contato com as charuteiras, né? Por que a preferência por mulheres? Bom, o que a história nos conta é que mulher é mais paciente e tem a mão muito mais leve. E trabalhar com charutos requer habilidade, técnica, requer maciez, digamos assim. Além delas, conseguirem ficar sentada por horas e horas sem se aborrecer, sem se estressar. Essa é a justificativa. Olhando com os olhares de hoje, é uma justificativa machista. Só que voltando para a época, a gente sabe que eles estavam atrás mesmo, era de mão de obra barata. A minha avó, ela trabalhava por fundo. Ela trabalhava na Danco, ela fazia a classificação de fundos. A minha avó, tanto a minha avó paterna como a minha avó materna, elas trabalhavam com classificação de fundos. Já a minha mãe, ela trabalhou com cigarrilhas e charutos, aqui na empresa mesmo. A minha avó, ela trabalhava na empresa Danco, que ela já fechou, que se chamava Armazém, né? E a minha mãe, ela trabalhava na empresa Talves, depois que passou a ser Leite Alves.
Então, o nosso Museu do Charuto conta a história das fábricas de charutos antigas, das fábricas que ainda permanecem atuando aqui na nossa região, né, na nossa cidade. É claro que o fato de começarem a trabalhar ainda criança geraria marcas profundas na vida dessas mulheres. Percebam, quando criança, abdicaram da sua infância para ter que ir trabalhar, para ajudar a complementar a renda da família. Já na fase adulta, essas mesmas mulheres, mais uma vez, abdicaram de seus sonhos. Só que dessa vez, para dar um mínimo de dignidade para os seus próprios filhos. Não é exagero nenhum afirmar que essas mulheres foram escravas do trabalho a vida inteira. Assim que eu acabei de me formar, eu me formei no ano de 2000, minha mãe já trabalhava aqui na empresa já. Aí eu tinha um desejo de trabalhar. Aí eu bati um currículo e coloquei aqui na empresa. Só que como eu já tinha minha mãe aqui, como se fala, peixada, né? Aí eu consegui o meu primeiro emprego depois que eu me formei aqui na empresa. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 19 anos e tenho um de 16 anos. Eu queria ser enfermeira. Eu tinha um sonho de ser enfermeira. Eu acho muito bonita essa profissão. Então, eu tinha já um sonho de ser enfermeira. Não tenho ninguém na minha família que é enfermeira. Mas eu acho a profissão bonita por conta de cuidar de pessoas, não é? Trabalhar na área da saúde. Então, essa profissão eu acho muito bonita. E eu estava indicando também para meu filho fazer essa profissão de enfermeiro. E ele também quer fazer isso, essa profissão. Ele tem hoje 19 anos e está estudando na área da saúde. A Valdineia, ela tem orgulho da profissão que exerce. Claro que tem. Não poderia ser diferente. Afinal de contas, foi com essa profissão que ela ajudou os pais e criou os filhos. Mas Valdineia continua sonhando com novos horizontes. Basta percebermos, por exemplo, o que ela espera para o futuro dos próprios filhos. Isso acaba nos dizendo muita coisa. Fazer charuto é bom, né? Mas se hoje eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, de me formar, de fazer uma faculdade, eu iria exercer a minha profissão, que seria essa de enfermagem, como eu tinha um sonho, né? Eu quero para meus filhos tudo de melhor. O que eu não tive, eu quero para eles. Se eu puder fazer por eles o melhor, eu irei fazer por eles o melhor. Eu não consegui fazer essa faculdade de enfermeira e nem consegui fazer o curso de enfermagem. Já para meus filhos, eu quero que ele faça uma faculdade, eu quero que ele atue em alguma área, seja, eu queria que fosse na área da saúde. Se não for na área da saúde, que seja em outra área, mas eu quero que meus filhos façam assim, uma faculdade, seja alguém com um conhecimento melhor do que o meu. Exercer a profissão de fumageira era puxado. É puxado. Mas o fato de ser uma mulher piora ainda mais o quadro. Vejamos. Por ser mulher, essa fumageira tem uma dupla jornada de trabalho. Foi assim antes e é assim agora. Conversando com Valdineia e seus colegas de trabalho, elas relataram que quando chegam em casa, ainda tem os afazeres domésticos esperando por elas. Percebam só como a coisa é complexa. A mulher sai para trabalhar 8 horas para cumprir a carga horária da sua CLT. Quando chega em casa, tem mais 8 horas de trabalho esperando por ela. Tem a casa para arrumar, tem prato para lavar, roupa para lavar, filho para cuidar, marido para cuidar.
comida para fazer. No outro dia de manhã, essas mulheres precisam acordar muito mais cedo, porque precisam novamente cuidar dos afazeres domésticos. Precisam fazer comida, precisam deixar a casa minimamente limpa, precisam preparar os filhos para que eles possam ir para a escola. Só depois de tudo isso é que ela sai para trabalhar. É porque mulher saindo para cumprir uma carga horária numa fábrica é diferente de homem. A casa, segundo essa sociedade excludente, machista, é dever da mulher. Uma pena, porque isso diz que a nossa sociedade não aprendeu nada com a história. A gente tinha que vir na empresa, pegar o charuto, levar em casa as caixas, fazer em casa, né? E em casa a gente é muito corrido. A gente corre para fazer alguma coisa dentro de casa, para limpeza de casa, para cozinhar, cuidar de filhos, né? Quem tem filhos, e senta para fazer o serviço de charuto em casa, né? E na empresa a gente sabe que tem um horário de entrar e tem um horário de sair. Então a gente só faz mesmo aquele serviço ali pelo charuto. Senta para dar nossa produção. Eu acordo às 5 horas da manhã, coloco comida no fogo, limpo casa, lavo com roupa, não é? Acordo meus filhos para poder ir para a escola. Venho para o trabalho 8 horas da manhã, faço o serviço aqui do trabalho, volto para casa 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, começo de novo, lavo o prato, varro casa, vou para a igreja, volto, vou dormir. E no caso da minha família, só quem trabalha é eu, meu esposo ele faz bico, então o salário maior da casa é o meu. Me casei, trabalhando aqui dentro da empresa, tive 2 filhos, continuei trabalhando dentro da empresa. Trabalhava aqui dentro da empresa, eu e minha mãe, minha saudosa mãe, que eu perdi faz 3 anos atrás que eu perdi ela, né? Deus levou para ele. Eu sinto muita saudade da minha mãe. Minha mãe foi minha inspiração, né? Foi com quem eu aprendi muito na vida. Eu sou grato a ela por tudo que ela fez por mim. Conheci muitas pessoas aqui especiais dentro do trabalho. Tem pessoas aqui hoje que não trabalham mais com a gente, né? Pessoas que veio trabalhar, quando foi à noite faleceu. Então eu sou grato muito a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, pelo emprego de estar hoje trabalhando. Eu gosto de fazer charuto, eu gosto muito de fazer charutos. Eu não indico para meus filhos fazer charutos, eu indico para eles outras coisas melhores, né? Eu estou feliz aqui no meu trabalho. Se a senhora parasse de trabalhar hoje como charuteira, qual atividade a senhora desenvolveria para sobreviver? Não sei. As leis trabalhistas no Brasil existem desde 1943, portanto a abordagem do tema neste documentário faz uma alusão à não aplicação desses direitos dentro das fábricas de charutos. Vale ressaltar que hoje em dia a situação não reflete este passado. A vinda da Leite Alves para Salvador ocorre em 1881, após o governo provincial da Bahia estabelecer imposto para charutos importados. De fato, ela é transferida para Cachoeira em 1936.